Tudo bem até aqui? Conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? É muito importante que você acompanhe as aulas na sequência, ok? Então vamos lá. Vamos checar se o nosso programa está adequado exatamente ao pseudocódigo que foi criado lá pelo ChatGPT. Vamos ver se ele fez um bom trabalho ou não. Então vamos lá. Veja que eu já cumpri as 4 primeiras etapas do pseudocódigo. Etapa 1. Definir a lista de palavras possíveis. Já coloquei. 2. Escolher uma palavra aleatória da lista. Também já fiz. 3. Criar uma lista vazia para armazenar as letras adivinhadas. Coloquei aqui embaixo. 4. Definir o número máximo de tentativas permitidas. Coloquei aqui. Com relação à ordem, veja que nesse caso aqui, ela não é relevante, né? Então, se você colocar as chances depois e criar a lista antes, não tem impacto nenhum para o seu programa. Neste exemplo, pode ser que em outro tenha. Mas é sempre bom você criar a sequência e ficar atento se por acaso há ou não alguma mudança necessária. Pois bem, vamos agora para a etapa 5. Enquanto o número de tentativas não atingir o limite máximo, aí eu tenho que realizar uma série de tarefas. O que parece isso aqui para você, hein? Enquanto o número de tentativas não atingir o limite máximo. Me parece que eu tenho que tentar alguma coisa várias e várias vezes, não é? E aí eu tenho que checar se o usuário tem ou não tentativas disponíveis. O que você acha de usar um loop? Uma estrutura de repetição. Eu vou repetindo alguma coisa várias e várias vezes e eu vou mudando exatamente uma variável, um contador, para garantir que eu cheguei ao final. Se você olhar aqui para o jogo, vamos executá-lo mais uma vez, veja que eu vou primeiro digitar uma letra. Aí ele vai repetir. Vai pedir agora para eu digitar uma outra letra. E eu digito. Ele então vai de novo repetir. Ou seja, claramente eu preciso do quê? De uma estrutura de repetição, não é isso? Para repetir um grupo de tarefas algumas vezes. Até que então eu chegue ao resultado final. Vamos usar então exatamente isso. Um loop. Então traz para cá. Vou maximizar aqui um pouquinho para facilitar para você. E vou colocar o nosso loop da seguinte forma. Então vou começar assim, hein? Cuidado com a indentação. Tem o espaço da margem. Isso faz parte da sintaxe em Python. Vou usar o loop while, que eu já ensinei para você nos capítulos anteriores. Enquanto o número de chances estiver maior do que 0, ele vai fazer uma série de coisas. Qual é o valor da variável chances nesse momento? É o valor 6. Ele vai entrar no loop while? Vai. Por quê? Porque 6 é maior do que 0. Dentro do meu loop, eu tenho que criar alguma regra para que essa variável possa reduzir o seu valor. Ou seja, eu vou descontando o número de tentativas. Mas já chegaremos lá, vamos por partes. Primeiro, eu vou usar um join. O join aqui ele faz uma junção entre aquilo que está do lado esquerdo e o que está do lado direito, ok? Então ele vai juntar um espaço com letras descobertas, que eu vou já começar a preencher. Quais foram as letras que o usuário já descobriu? Eu vou colocar uma mensagem mostrando o número de chances restantes e então as letras erradas. Vou fazer um join com letras erradas, que foi a lista que eu criei aqui em cima. Isso é só para mostrar para o usuário. Exatamente o que você vê aqui no jogo. Veja que eu tenho que ir mostrando mensagens, né? Eu não posso deixar o usuário perdido sem saber o que está acontecendo. Então tem colocando mensagens aqui para o usuário dizendo, olha, você acertou a letra, ou então você errou. Veja que eu tenho mais um número de tentativas e assim por diante. Voltando para cá, eu então vou criar um input. Lembra do input? Já ensinei para você aqui nos capítulos anteriores. O que faz o input? Coloca uma mensagem na tela para o usuário e espera o retorno. Enquanto o usuário não digitar alguma coisa, não sai dessa parte. Eu então coloco o input como a mensagem e converto o resultado do usuário para minúsculo. Por quê? Porque eu vou tratar todas as letras como letra minúscula. Isso facilita no processamento. A menos que eu queira tratar como maiúsculo e minúsculo. Aí é só mudar, claro, a nossa lógica. Eu vou gravar isso em tentativa, para que o usuário, então, possa começar agora a ter o seu registro. Dentro agora desse bloco while, eu preciso checar uma condição, concorda? Concorda ou não? Eu tenho que verificar se essa letra, essa tentativa que o usuário digitou, está na palavra. Então, por exemplo, já dá para perceber aqui qual é a palavra, não é?
Quando o usuário digitar uma letra, por exemplo, eu vou digitar a letra Z, o meu programa tem que verificar se a letra Z está naquela palavra. Uma coisa importante. Começou a execução do programa. Ele escolheu a palavra aleatoriamente, não é? Usando choice. Foi lá na lista e escolheu uma palavra. Aonde está armazenada essa palavra agora? Em uma variável Python. E onde está essa variável Python? Na memória do computador. Então, enquanto eu estiver executando o programa, tem uma área na memória chamada palavra, que tem exatamente a palavra escolhida devidamente armazenada. Quando o usuário digitar uma letra, eu tenho que ir até essa variável e checar. Será que essa letra existe na palavra? Se existir, eu faço uma coisa. Se não existir, eu faço outra coisa. Pois bem, vamos trazer o bloco condicional então para isso. O bloco if-else você já conhece, não é? Porque eu já trouxe para você também aqui no curso. Olha só que interessante, hein? Os capítulos introdutórios permitem você construir um programa em Python, um jogo. Isso é para mostrar quanto de conhecimento você já recebeu. Estamos apenas 1/3 do treinamento. Pois bem, vamos continuar. Eu vou colocar então o if. Se tentativa estiver dentro de palavra, o que é tentativa? É a letra que o usuário digitou. O nome da variável pode ser o que você quiser. Se a tentativa estiver dentro de palavra, eu vou criar um índice e vou inicializar com 0. Já vai entender por que eu vou usar esse índice. Eu, então, vou criar um loop. Por que um loop? Eu já estou dentro de um loop, né? Por que outro loop agora usando for? Por quê? Porque eu tenho que checar o seguinte. Para cada letra dentro da palavra, eu vou verificar se a tentativa é igual à letra. Então, por exemplo, palavra banana. O usuário digitou a letra Z. Eu vou percorrer toda a palavra banana e vou verificar se cada letra é igual à letra Z. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar a letra em letras descobertas naquele índice, para que eu saiba exatamente qual é a posição. Se por acaso isso for verdadeiro, eu vou incrementar o índice, mais igual, também já ensinei para você. Se não, eu então vou reduzir o número de chances. Qual é o número que nós começamos lá em cima? Número 6. O usuário errou. A tentativa, que é a letra, não está na palavra. Então eu vou tirar uma tentativa do usuário. 6 menos 1. O usuário agora vai ter 5 tentativas. Veja que eu tenho 6 tentativas, letra Z não está nessa palavra. Olha o que vai acontecer. 5 tentativas. Está compreendendo a dinâmica? Interessante, não? Tudo isso aqui, aliás, já estudamos. Estamos apenas juntando as ideias. Eu, então, vou colocar a tentativa na lista de letras erradas, usando o método append. Você sabe, o append, também já mostrei, pode ser usado com listas, não pode ser usado com tuplas, não é? Porque tupla é um objeto imutável, então lista aqui é o ideal realmente para trabalharmos. Feito isso, veja que agora eu tenho letras erradas, diminuí o número de tentativas. Só que eu preciso checar mais uma coisa. Será que o usuário já descobriu a última letra? Porque até aqui eu estou basicamente checando cada tentativa. E se foi a última tentativa? O usuário já validou tudo, já colocou todas as possibilidades. Eu preciso então de mais um condicional. E eu vou mostrar para você no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.